Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, diz assim: toda pessoa está sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira para o castigo, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A carta de Paulo aos Romanos, não é? E aqui nós vemos o quê? Não é? Nesse contexto, não é, pastor? Por mais que Paulo não concordasse com o governo de Roma, ele poderia não concordar, mas ele devia obediência ao governo. E ele orientava as pessoas a terem o quê? Obediência. Não é? Então, ou seja, né, por mais que eu não concorde, por mais que eu não concorde com as ideias, eu devo obediência, porque esse governo, né, é uma autoridade. Essa autoridade, ela foi instituída, fala assim, mas foi o voto do povo, mas ela é instituída por Deus, acontece pela permissão de Deus, né? E aqui mesmo, como fala até no capítulo 2, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E eu quero fazer uma pergunta: existe crente feiticeiro, pastor? Crente feiticeiro? Existe crente feiticeiro? Não deveria, mas acho que existe. Existe, né? É. Existe. Porque assim, né, quando você não cumpre aquilo que você quer determinado, você está desobedecendo, né? E a desobediência, você entende, aqui nesse versículo você entende o que até de uma certa forma? Como uma forma de rebeldia, de rebelião. E o que diz lá o texto em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23? Você pode, deixa eu achar aqui, como esse estudo veio. 1 Samuel? 1 Samuel, eu já achei aqui, já estou aqui, o 15, 21, 26, falou? 15, é o 23, ó. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Mas vamos ficar aqui com o pedaço ali. A rebeldia, a rebelião é como pecado de feitiçaria. E hoje, pastor, o que acontece? Né? O mundo inteiro está vivendo um momento crítico, certo? Certo. O mundo inteiro está se adequando a uma normativa. Essa normativa está praticamente no mundo inteiro, essa norma. Que é o quê? Distanciamento social, não é? Uma redução no grupo de pessoas, uma série de fatores que são medidas o quê? Paliativas. O que é paliativa? Para prevenir. Que é para prevenir o quê? Um contágio. E o que muitas pessoas, igrejas, outras instituições religiosas têm feito? A autoridade não
não existe autoridade aqui. Aqui quem manda sou eu. E isso é o quê? É desobediência e rebeldia. Então, ou seja, tem muitos líderes que não estão cumprindo com a norma que foi estipulada pelas autoridades, estão sendo rebeldes, estão ensinando o seu povo a ser rebelde. Mas o Salmo 91 fala que nenhum mal chegará à minha tenda. Então, eu tenho que fazer e tal, eu vou fazer e pronto, acabou, nenhum mal. Mas Jesus, ele nos fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando você está aí, desobedecendo as normas de segurança que foram impostas, porque você acha que tem que ser do seu jeito, muitas vezes, né? Você está em rebeldia, você está em rebelião, e você está tentando a Deus. É isso que você está fazendo. E nós, como cristãos, nós temos que ser, nós falamos sempre isso aqui, tem que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e ver exemplo. E um dos pontos onde nós somos exemplo é através do respeito àquilo que é imposto. Pode falar, pastor. Então, tem alguns pastores, né, algumas pessoas que além de ela não obedecer, ainda desafia a autoridade, né? Desafia. A pessoa me diz para mim assim, pastor, mas o caso de Ananias, Azarias e Misael não quis se curvar, né? Era um decreto e não quis se curvar. Então, na verdade, ali era pecado, né? Na verdade, era se curvar diante de ídolos. Aí, no caso, é fidelidade ao Senhor, né? Aí está vendo contra o mandamento do Senhor. Ali era fidelidade. Então, e no caso de Daniel também foi fidelidade. Então, vamos confundir fidelidade com obediência, né? Porque assim, porque além de tudo, aqueles decretos levariam Ananias, Azarias e Misael a quê? A pecar contra Deus. Exatamente. Entendeu? Levaria eles a pecar contra Deus. Daniel, da mesma forma. E você não tem que aceitar aquilo que te leva a pecar contra Deus, realmente você não tem que aceitar. Mas, as leis em si, pelo que nós vemos, nenhuma leva você a pecar. Pelo contrário, a própria Constituição, a própria lei te garante você a não fazer nada que vá contra a crença. Exatamente. O Brasil é um país de Estado democrático, onde nós temos o quê? No artigo 5º, que nos garante a liberdade de culto. Aí você fala assim, mas esse decreto de restrição de número de pessoas está proibindo a minha liberdade de culto. Não está te proibindo porque tem live. Tem, é verdade. Não está te proibindo porque tem live. E depois tem uma coisa, né? Se você é adventista do sétimo dia e a empresa, sabendo disso, ela não te obriga a trabalhar, sabe que ela vai respeitar a sua fé. Da mesma sorte é Testemunho de Jeová. Se você trabalha numa empresa e lá precisa, digamos, fazer algum transfusão, tem que fazer alguma transfusão, o médico não faz transfusão sem a família autorizar, porque respeita o que? A religião, fere a Constituição. Né? Pega a bolsa também um pouquinho, pastor. Acho que vai precisar mexer no carro aqui fora. Porque a Constituição, ela garante isso para a pessoa, ela te garante isso. Então, o fato do culto estar restrito a uma quantidade de pessoas, ou você estar restrito, não quer dizer que você não pode, que você está proibido de cultuar. Você pode cultuar da sua casa, através da live da sua igreja. Entendeu? Então não existe nenhuma proibição, não existe nenhuma regra que te proíba. Você está, na verdade, apenas sendo obediente, né? Ninguém está impedindo você de cultuar. Muito pelo contrário, você pode cultuar. As igrejas instituíram que lives, então você pode cultuar da sua casa. Você pode revezar. Em determinado culto você vai, em outro você não vai, combina, pode ser feito um sistema de rodízio. Aqui nós estamos com um número reduzido de pessoas. Aqui nós reduzimos o número de pessoas para podermos estar no culto, para podermos fazer o culto. Ou você prefere o que? Através da sua desobediência, levar ao fechamento da sua igreja? Né?
Porque a sua desobediência pode levar ao fechamento da sua igreja. Né? A sua desobediência pode levar você a uma situação de contaminar outras pessoas, agora nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Tem tudo isso que hoje tem que ser observado. Né? O apóstolo Paulo, ele é bem claro, olha, os governantes eles não devem ser temidos, porque praticam coisas boas pelos que praticam coisas... os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, ou seja, né, você que está aí abarrotando o lugar de gente, fazendo tudo, então você está indo o quê? Você, na verdade, vai ter motivo para estar temendo aí a autoridade, porque você está desobedecendo uma regra. Você está desobedecendo algo que foi determinado. Que foi determinado pelas leis. E não é uma determinação para proibir, não é uma determinação para o seu bem. Para o bem daqueles que estão com você. Né? Então, ou seja, né, eu não tenho que temer nem que desrespeitar essa autoridade. A partir do momento que eu desrespeito essa autoridade, eu desrespeito a Deus. A mesma coisa também dentro da igreja, quando você desrespeita a autoridade do seu pastor, aquele que é superior a você, você está desrespeitando a Deus. Mas o que acontece? Quando, tipo assim, voltando assim, né, quando você vai daqui para casa, por exemplo, você vê muitos bares abertos, tem muitas pessoas lá, sem máscara, sem nada, né? Fazendo festa, na verdade, se contaminando de todo jeito lá, né? Nas festas em plena pandemia. Aí se fala assim, mas eles não têm medo? Por que eu vou ter medo? Mas só que eles são desobedientes, mas nós somos obedientes. Aí fala assim, a biqueira não parou de funcionar, mas a biqueira não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a justiça e com a obediência. Então tem pastor por aí que às vezes faz culto com a igreja lotada, sem máscara, sem nada, desafia mesmo, né? Desafia. É por isso que esse povo, vou pegar assim a biqueira, é chamado de marginal, porque eles estão às margens da lei. Isso, exatamente. Né? Nós, pelo contrário, não podemos andar às margens da lei. Nós temos que ter a nossa consciência, né, de que a lei que foi estipulada na terra, que foi nos dada, estipulada, nós temos que obedecer. Nós temos que ter essa consciência de obedecer. Eu não posso simplesmente, porque isso daí vai contra mim, não vai contra você. Se você acha que vai contra você, é porque você não se agrada daquilo que Deus, na verdade, determinou. Porque a lei que foi estipulada, eu estou pegando aqui no caso do Brasil, na nossa Constituição, foi dada aos homens, mas é como nós falamos, nada acontece sem que haja a permissão de Deus. Exato. Nada. E tanto que nós podemos ver que não existe nada na lei, na Constituição, nas leis que regem o país, que prejudicam a pessoa, prejudicam aqueles que vão contra ela. Aqueles que vão contra a lei, realmente eles se veem prejudicados pela lei, pela justiça. Mas aqueles que obedecem às leis, que são obedientes, que temem a justiça como regra, para esses ela é justa. Você pode falar assim, mas você vê muitos casos de injustiça, mas a injustiça ela nunca prevalece. Verdade. A injustiça ela nunca prevalece. Pode acontecer injustiça? Pode, mas ela nunca prevalece. Principalmente ao povo de Deus. Ela nunca prevalece. O povo de Deus pode até ser injustiçado em momentos, mas a injustiça contra esse povo, ela nunca prevalece. Tem um pastor que foi meu pastor, e estava vindo lá de Santos, da obra, estava ele mais um outro irmão, né, um João Paulo. Eles vinham no Fusca, aqui na Imigrantes. Aí chegou na
uma reta da Imigrantes, o Paulo estava a 150 por hora naquele Fusca, o carro estava quase decolando do chão. Ele era um motor possante, 1.600, e vinha voando de madrugada. E prestes a chegar. Aí o pastor estava ao lado, com medo, ficou segurando o carro com medo, ele estava desesperado. Aí o Paulo perguntou: você está com medo, pastor? Você é salvo. Está com medo de quê? E não tem medo não, pastor. O anjo do Senhor está aqui dentro do carro com nós. O pastor falou assim: não, essa hora o anjo já saiu há muito tempo. O anjo, ele disse, o anjo, na desobediência, o anjo está aqui não. Tá. Entendeu? Porque se está estabelecido para rodar aqui tanto por hora, se está quase 150 por hora, o anjo não está aqui não, de jeito nenhum. Porque Deus não endossa o erro, a desobediência. Deus não endossa, claro que não. Mas você tem medo de morrer? Não é questão de medo, Barão. É que aqui o limite de velocidade é essa, e vocês sabem, para o dobro da velocidade. Aí essa experiência, faz muitos anos, né, que eu vi a experiência, e eu tirei para a minha vida, porque até mesmo aí, né? Às vezes fala: o Senhor me guarda, me instala no carro, tipo assim, Ele me guarda, eu vou voar, né, e tal, eu vou correr muito, mas espera aí, é estabelecido uma lei, né? Existe máxima velocidade, mínima velocidade e tal. E tem crente que não observa isso. Não, né? O senhor quer ver? O senhor vai lembrar. A gente sempre comenta isso. Aquela ocasião que nós estávamos indo para Embu, estávamos dentro do limite de velocidade. Foi mesmo. Se eu estivesse fora do limite de velocidade, nós teríamos também entrado naquele acidente. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Nós teríamos entrado naquele acidente. Foi por Deus mesmo, na verdade foi Deus mesmo que nos livrou. Entendeu? Se eu não estivesse obedecendo, ali no caso, que é a lei de trânsito, eu não estaria aqui hoje. Foi mesmo. Tá, rapidamente, nós estávamos indo fazer um culto em Embu das Artes, estávamos num Fusca, e em um determinado momento na Regis Bittencourt, eu estava na pista da direita, estava dentro do limite de velocidade, estava na pista da direita, e eu olhei pelo retrovisor, vi um rapaz vindo numa velocidade alta no Space Fox, eu falei: esse cara vai tentar fazer uma ultrapassagem aqui que não vai dar muito certo, ele vai me fechar. E foi o que ele fez. Quando ele entrou na minha frente, que ele foi tentar controlar o carro, ele capotou na minha frente. Eu só tive tempo de puxar o Fusca mais para a direita, o Fusca ele levantou em duas rodas, eu consegui desviar do carro e mais para frente estabilizar o carro. Só que se eu estivesse além do limite de velocidade, eu não teria conseguido fazer essa manobra de jeito nenhum. De forma nenhuma. Eu estava junto, eu quase morri de medo, inclusive, na hora, né? Aí você fala: o Fusca andou em duas rodas? Andou em duas rodas. Porque o meu sogro, ele viu o asfalto do lado dele ali. Livramento de Deus. Deus livrou mesmo. Então, ou seja, se eu estivesse fora do limite, eu teria capotado com o meu carro, batido no carro capotando na minha frente, e provavelmente não estaria aqui hoje. Mas devido à obediência, eu tenho certeza que Deus colocou, que o anjo, ou a mão de Deus ali segurou para que eu não capotasse aquele carro também. Mas por causa da obediência. Agora, se eu tivesse desobediente, Deus não teria compromisso nenhum comigo. Porque a desobediência é a mesma coisa que a rebeldia. E a rebeldia é como o pecado. A desobediência é pecado. Deus não opera na desobediência. Não opera. Ele não opera, na verdade, na rebeldia Deus nunca operou. Porque se ele operasse na rebeldia e na desobediência, você está indo contra ele mesmo. Sim. Você tem um exemplo de Acã. Qual foi a ordem? Não pega nada. A rebeldia de uma pessoa, todo um povo pagou o preço. Todo um povo foi envergonhado por causa da rebeldia de uma pessoa. Então, aquela ordem que foi dada, na verdade, foi um decreto. Né? Foi um decreto. Ninguém pega nada, o decreto é esse. É uma lei que tinha entre lá, né? Que Deus tinha estabelecido, claro. Ninguém pega. E ele entendeu o seguinte: eu vou fazer isso que ninguém está vendo, eu posso. Né? E aí eles estavam aqui, à margem do decreto de Deus. É que eu perguntei para você semana passada, essa semana agora, né? Você acredita que algum hebreu ficou na terra do Egito, né? O hebreu ficou quando o anjo passou, quando o povo saiu, né? Deus mandou passar o sangue do cordeiro, lá e tal. É claro que ficou, porque ali muita gente desobedeceu, né? Muita gente ali quis na verdade, ou tentou enganar Deus ou desobedeceu. Falar: isso não vai acontecer. É aquilo, né? Eu sou, é o povo de Deus, então se eu não fizer,
Deus tem um compromisso comigo, Ele não vai deixar acontecer nada. Não é por aí, cara. A desobediência é uma coisa grave. É que nem o próprio Jesus falou. Quando o diabo levou lá no final do tempo, falou: olha, atira-te daqui, porque está escrito que Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. E a resposta de Jesus foi: não, também está escrito, não deves tentar o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus, que era filho de Deus, Ele não quis colocar Deus à prova, como muita gente tem colocado Deus à prova, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Nesse momento, principalmente, muita gente tem tentado colocar Deus à prova. E aí, se acontece alguma coisa, se alguém pega essa doença, a culpa não é daquele que tuchou um monte de gente dentro do lugar lá sem máscara, a culpa é da pessoa que não teve fé. Porque a pessoa que amontoou um monte de gente lá dentro da igreja sem máscara, não vai ter a humildade de chegar e falar: eu errei, eu falhei, eu não devia ter aglomerado pessoas, eu deveria ter mantido o distanciamento, as normas de segurança estão aí. Não. Fala assim: a pessoa se contaminou porque não teve fé. Que é o que acontece. É o que acontece. A sua fé não foi suficiente para te livrar disso. Se pessoas, tendo cuidado, estão sendo contaminadas, imagina aquele que não está tendo cuidado. Eu não conheci, mas recentemente perdemos aí uma pessoa na obra de Deus, que até onde eu sei estava tomando, pastor, todos os cuidados, que era uma pessoa do grupo de risco, tomava os cuidados, contraiu e foi. Um outro caso eu conheci também, a igreja está tomando todos os cuidados lá do pastor Sérgio, onde meus pais frequentam. Voltaram a fazer culto recentemente com um número reduzido de pessoas, e o pastor pegou. É porque na verdade obedecer é melhor que sacrificar, né? E o pastor pegou. Falta de fé dele? Não foi falta de fé dele. Se mesmo seguindo as normas as pessoas se contaminam, né? Porque você se esquece o quê? O que as pessoas se esquecem, pastor? Fala assim: eu tô aqui não vai acontecer nada. Mas a pessoa, ela tem que trabalhar, então ela pega condução, certo? Toma ônibus, toma metrô, tem contato com outras pessoas no trabalho, na rua. Então, e aí então é assim, é aquilo que muita gente fala, né? Nossa, esse vírus ele é esperto, ele respeita a eleição, ele respeita isso, respeita aquilo, respeita a igreja. Não respeita. Na verdade, tudo isso que acontece é o homem querendo dar jeito nas coisas. É o jeito do ser humano e não o jeito de Deus. É, verdade. É o jeitinho do homem para tentar enganar Deus. Então, né? Aí você fala assim: mas por que você está batendo na tecla do vírus? Porque é o momento que nós estamos vivendo hoje. E como muitos dos estudos que nós aplicamos aqui também, nós gostamos de falar sobre comportamento, é importante nós falarmos sobre o comportamento cristão nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos vivendo. Não adianta bater no peito e falar assim: porque vai. Não é assim. Porque depois vem o resultado negativo, a pessoa começa a cobrar de Deus. Sim. Onde está o Senhor? Eu te sirvo. Aí começa a cobrar, aquela carga de cobrança. Eu te sirvo há tantos anos, eu canto na igreja, eu falo na igreja, eu profetizo, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas você está desobedecendo, cara. Desobedecendo. É. E para Deus, para Deus ter um compromisso comigo, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é obedecer. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho consciência que eu tenho que fazer a minha parte. Não só por mim, pela minha família, pela minha igreja. Se eu fosse um cara sozinho, então eu teria que tomar cuidado de tudo, mas
Muitos cristãos têm família. Então, se você não quer tomar cuidado por você, que seja pela sua família, pelos seus filhos, né? Que diz que ama. Então, se você ama de verdade, você vai ter os cuidados, você vai tomar os cuidados, sabe? Não quer dizer que às vezes pode acontecer um descuido, você saiu, chegou num lugar e se descuidou, esqueceu, isso acontece. Acontece um descuido. Mas quando acontece o descuido, não é porque é consciente. Agora, quando você aglomera, quando você está ali na muvuca, isso é consciente, não é inconsciente. Então, mas se o crente ele não obedece às leis e ele desafia as leis, ele pode haver digamos, uma punição severa, com multa ou até prisão, né? Sim. Então, se ele desafia, não tem medo de ser multado ou ser preso, imagina na igreja, que o pastor não pode multar ele, não pode prender ele, né? Então, quando o pastor estabelece uma ordem na igreja, ele não vai obedecer nunca, né? Porque toda igreja, falando agora de igreja, toda igreja tem as suas lideranças e tem também assim as suas regras, né? Tem. E onde há regra, é para ser obedecida. Então, quantos irmãos não respeitam as regras da igreja? E às vezes o pastor luta e a pessoa não consegue sucesso porque a pessoa não quer obedecer mesmo. Aí o pastor larga de mão. Não adianta eu cobrar de fulano, deixa Deus cuidar, né? Aí quando Deus começa a cuidar dele, aí é diferente. Mas aí muita gente fala assim, mas você está lendo uma carta de Paulo, né? Mas Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele fala sobre o respeito às autoridades. O senhor pode achar para mim, pastor? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 2, né? Capítulo 2, do 13 ao 17. 13 a 17, né? Vamos lá. Por causa do Senhor, seja obediente a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, aos governadores, que são escolhidos por ele, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem bem, pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes, todos não tenham nada a dizer contra vocês. Ainda mais, né? Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus, respeitem o imperador. Meu Deus. Pedro andou com Jesus. Aí eu vou um pouquinho lá, em Marcos capítulo 12, versículo 17, onde Jesus fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele não está falando a respeito à autoridade, está falando, porque a autoridade naquele período estipulou que é um tributo. E quando ele fala a César o que é de César, ele está falando que paga o tributo. Então ele está falando que você deve respeitar aquilo que é estipulado pela autoridade. O tributo foi estipulado pela autoridade, e Jesus falou: olha, você deve fazer o que a autoridade estipulou. Então, se a carta de Paulo não serve, que tem muita gente, pastor, tem muito crente aí, muita igreja que não gosta das cartas de Paulo. Mas vários não gostam, os pregadores não gostam. Não gosta da carta de Paulo, né? Por quê? Porque Paulo é um cara que ele foi firme nas convicções, naquilo que Deus colocou no coração dele, né? Pedro andou com Jesus. Pedro, ele aprendeu do próprio Senhor com o Senhor. E você vê que Pedro, como o discurso muda, né? Porque Pedro, ele não era um cara que concordava com a autoridade romana. Foi, verdade. E qual é a autoridade? Quem era imperador no período de Pedro? Mesmo após a crucificação de Jesus, a autoridade na região,
ali no Sopão de Israel era de Roma. Os governadores eram instituídos por Roma. É. Eram instituídos por Roma. E Pedro manda respeitar e obedecer. Mas não respeitar. Pedro não concordava. Pedro não concordava com essas autoridades. Mas o conselho dele foi: obedeça, respeite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode um pastor com rebanho se envolver com política e até mesmo ir para as ruas, fazer manifestação, brigar pelos direitos, etc. Pode o pastor fazer isso com rebanho? Se envolver com política? Se envolver com política e ir para as ruas, né? Manifestar? Direitos, Fazer manifestação? Não tem. Isso aí não está dentro da alçada. O lugar de pastor é na igreja, é cuidando do povo. Manifestação política não é lugar de crente. Manifestação política não é lugar de crente. Ir lá fazer passeata. Não é lugar. Tudo errado, não? Está tudo errado. Porque assim, ir lá para passear, para manifestar, isso, aquilo, não é. Porque vários púlpitos de igreja viraram palanque, né? Virou palanque. Né? Virou palanque. E aquilo não é lugar. Igreja não é lugar de política. Existe a política na igreja, mas é um outro tipo de política. Mas a política que o mundo tem, ela não cabe dentro da igreja. A política do mundo não cabe dentro da igreja. Pastor não deve se envolver com política, porque o pastor, ele foi ali colocado para cuidar ele foi instituído ali para cuidar de um povo que Deus colocou na mão dele. Infelizmente, a política é um meio que corrompe, e o pastor é humano. Eu não me envolvi com política, mas eu pulei fora de algo que eu tinha muito gosto, eu gosto muito, mas por ver uma série de coisas que corrompem, eu abandonei o direito, abandonei a faculdade de direito, porque eu via situações que levam a pessoa muitas vezes a se corromper. Existem muitos pastores que são praticantes do direito que não se corrompem, glória a Deus pela vida deles, mas eu olhei para aquilo e falei: não, isso aqui tem muita coisa aqui que para mim isso aqui não está certo e eu não quero tomar parte disso. Eu não quero estar nesse meio. Eu posso não me corromper, mas eu vou estar no meio. E eu não quero estar nesse meio. Então, você tocou num ponto agora que é um ponto até se sente para outras escolas, né? Direito, né? Tem o advogado criminalista, né? Advogado criminalista, sim. O criminalista é aquele que, tipo assim, que ele vai tirar a culpa do criminoso, né? Uhum. Ele vai provar que o criminoso não tem culpa, muito embora sabe que tem culpa, né? Então o cara vai lá e mata e vai provar que não matou coisa nenhuma. Isso não é espécie de pecado também? Sim. Aí você imagina um pastor defendendo um estuprador. Imagina ele. Aí eu vou num ponto que vai pegar mais. Quer ver? Imagina se um pastor que é procurado por um cara do alto escalão do PCC. Ele, sabendo que o cara é culpado, ele vai recusar. O que vai acontecer com a família desse homem? O que vai acontecer com esse pastor? E também ele guarda sigilo da pessoa, né? Ele guarda sigilo. Se o cara foge, sabe onde o cara está, mas não fala. Então, ou seja, é uma rede de mentira. Mas aí você pega assim, esse pastor, ele é procurado por essa pessoa do escalão do PCC, e ele é um cara muito abençoado, muito firme. Ele fala: não vou te defender. O que vai acontecer com a família desse homem? Se a pessoa tem misericórdia, que o negócio é complicado. Né? O que vai acontecer com a família desse homem? Né?
não estou falando aqui que eu abandonei porque eu sabia que eu ia me corromper, não, porque eu não queria estar no meio corrompido. Eu preferi partir para uma outra área, que só veio que essa área veio depois de muito tempo, quando eu estava ainda enfermo no hospital, que foi a teologia. Porque o que a palavra fala, pastor? Buscarem as coisas que vêm dele. De cima. De cima. Onde Cristo está sentado, não são da terra. Exatamente. Então fui buscar o quê? Estou no hospital, então tá. O diabo está tentando me parar aqui no hospital, tá mexendo com a minha saúde, então tá. Então vou buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Vou buscar entender outras coisas que vêm através do estudo. Porque nesse caso aí é uma espécie de intercessão, né? Só que você vai interceder a Deus pelo perdão daquela pessoa que às vezes não tem a vida no altar, né? Vai interceder por ele, junto ao Senhor, pedir misericórdia, o pastor faz isso, né? É diferente. Ora pela pessoa, pede ao Senhor, ele é culpado, mas perdoa ele, ajuda, né? Leva essa pessoa ao arrependimento. Isso. Não é o que o advogado faz. O advogado é simplesmente livra o cara ali, consegue muitas vezes meios ali para livrar o cara de uma condenação. Quer provar que é inocente, uma coisa que ele fez, né? Quer livrar o cara de uma condenação, que o cara é culpado, só que aquele cara, ele escapa da condenação, fica livre do arrependimento, com a consciência dele tranquila porque ele escapou. Quanto à função da igreja, a função do pastor é levar essa pessoa ao arrependimento. É levar com que essa pessoa realmente pague pelo seu erro. Que é um outro erro também que muita gente fala assim: a pessoa agora virou crente, então zerou tudo. Não zerou tudo não. Não zerou nada. Não zerou não. Se aquela pessoa roubou, se converteu, então ela tem que pagar pelo erro dela. Certamente que sim. Se ela matou e se converteu, ela vai ter que pagar pelo erro dela. Está lá em, se eu não me engano, em Números, a palavra de Deus fala que o teu pecado te achará. Né? Também Jesus mesmo fala que não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Né? Então não tem essa também de você converteu, zerou. Não, muita gente fala, não, se converteu, agora não. Você tem que cumprir. O ladrão da cruz não escapou da crucificação. Ele se arrependeu. Foi perdoado pelo Senhor. Mas ele não escapou da crucificação. Ele não escapou de cumprir a pena dele. Jesus, pastor, poderia ter livrado ele da pena dele, do delito. Né? Ele recebeu a pena através de quê? Da autoridade instituída em Jerusalém. Jesus poderia ter livrado ele da pena. Era só Jesus querer. Ele era livre, ele poderia escapar da pena. Ele pagou a sentença dele. Aí você vê também o que? Né? Jesus ele poderia simplesmente ter se colocado contra a autoridade de Pilatos, ali no caso, e livrado com a palavra dele, o ladrão da cruz da pena. Poderia. Você fala, não poderia? Poderia. Poderia. Como Deus, Senhor, é Deus. Mas ele permitiu que o ladrão da cruz pagasse o preço. Que o ladrão da cruz cumprisse a lei que foi estipulada. Porque foi com o jovem rico, né? Uhum. A Bíblia não afirma isso, claro que não, mas dá para entender. Quando o jovem perguntou o que deveria fazer para ser salvo, ele falou: vai, vende tudo que tem e reparte os pobres. Dá a entender, né? Que esse tudo que ele tinha foi usurpado de alguém. Ou seja, quer ser salvo, então vai lá e devolve tudo que você roubou dos outros. Mas estou dizendo que é certeza, mas pode ser que seja isso também, né? Você vê o caso de Zaqueu. Zaqueu foi também assim. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Eu vou restituir. Eita Deus! Sabe, então, né?
tem que acabar esse negócio de, porque eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, então eu vou fazer do meu jeito, aqui o governo não manda em nada. Fica nessa do seu jeito, o governo manda fechar a tua igreja. Então, passou um rapaz uma vez aqui, há muitos anos atrás, né? O rapaz passou aqui e veio pregar aqui, serve para pregar aqui esse irmão, e ele falou que no sermão dele que havia matado 30 pessoas. Aí eu pensei, o que ele está fazendo aqui? O cara era novo, ele tem uns 30 anos, por aí, e havia matado 30 pessoas. 30 pessoas, você pode acumular uma pena aí pelo menos aí de 200 anos mais. O que está fazendo aqui? Fica 30 anos. Ou seja, ele matou, né? Matou, e depois ele... Uai, o que ele está fazendo aqui? Ou ele mentiu demais da conta, né? Ou ele mentiu ou ocultou, então, todos esses crimes. E ocultar crime é uma espécie de mentira. Ou seja, ele cometeu o crime, se a autoridade absolver ele, perdoar, absolver, aí é outra coisa. Era né? outra situação. Aí é aquela questão. Ele foi absolvido, ou seja, ele foi considerado livre de culpa. Né? Foi considerado livre de culpa, ele foi absolvido. Então, ou seja, a culpa dele, a absolvição dele, você está livre da culpa. Foi tirado. Então, ele não deve mais nada, ele foi absolvido, não deve nada. Agora, se ele estava ali pregando, matou, e ninguém está sabendo que ele fez isso, então ele está ocultando ali, ele está mentindo. Mas se ele está ocultando, então ele está mentindo, porque ele está escondendo. E se ele está ocultando, é porque ele deve falar que não foi ele. Não, eu não fiz nada disso. Se ele foi procurado pela justiça, pela lei, não, eu não tenho nada a ver com isso. Aí acontece aquele caso do pai de Eloá, né, que você falou recentemente, né? O cara matou alguém lá na Paraíba, de Serrano, lá na Lagoas, né? E fugiu para São Paulo, na igreja que era presbítero da igreja. Converteu, trocou de nome, e trabalhando, já velho, né? E de repente, tudo aquilo acumulou, né? E ele perdeu a filha dele, né? Perdeu a filha dele. A mulher foi embora. Para a pessoa poder ver lá na Paraíba, lá, ver a filha dele morrer em São Paulo, ele passar mal, botar a cara dele na TV, para ele ser reconhecido, ser preso e ir lá cumprir a pena, porque o crime ia prescrever, se eu não me engano, naquele ano. Ia prescrever coisa de 6 meses ali naquele período onde ele foi localizado, onde ele foi visto. Ele já tinha sido julgado à revelia, porque ele fugiu, então ele foi julgado à revelia, condenado, e ele tem a pena para pagar. Não sei se ele está preso ainda, não sei como é que está a situação. Mas ele está preso? Ele não escapou da punição. Deus não permite, é aquilo que nós falamos agora. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Eu lembro daquele caso, que foi um caso sério. Né? Foi sério. E aquilo que ele tentou ocultar fugindo para São Paulo, passou-se anos, mas foi revelado. Não ficou em oculto, não ficou escondido. Essa coisa assim, Então, nós não estamos livres da lei. Eu acredito o seguinte, já que ele se converteu, e aconteceu todo esse processo aí, pegar a filha, tudo, né? E eu acho que Deus, na verdade, deu a ele uma chance, né? Você vai voltar lá, porque depois de 20 anos, a pessoa conhecer ele pelo vídeo, né, com outro nome, foi Deus que revelou para o pessoal lá que viu, né? Aí ele voltou lá, e eu acho que foi a chance que você está dando para ele. Você vai voltar, você vai cumprir a tua pena lá, você vai responder lá, porque existia, além do crime, existia uma lei que deveria prestar conta, né? Sim. Agora, se ele tivesse arcado com as consequências do erro dele, tudo isso que aconteceu teria sido evitado. Teria sido evitado. A filha dele estaria viva, já casada, hoje ele seria vovô. Aí é uma boa. Tudo teria sido evitado. Mas a desobediência levou a toda essa consequência que ele está passando, que ele, com certeza, ele sofre até hoje. Então, eu quero uma coisa, então muita coisa pode ser evitada, isso? Pode evitar. Por quê? Nós não estamos livres das consequências dos nossos erros. O que aconteceu com a filha dele é consequência do erro dele lá atrás. É consequência do erro dele lá atrás. Se ele tivesse
aceitado a decisão, aceitado aquilo que foi imposto a ele pelo crime dele, a história dele teria tido um rumo totalmente diferente. Teria tido um rumo totalmente diferente. Isso eu tenho certeza. Muita coisa pode ser evitada a partir do momento que você é obediente, você deixa de sofrer muitas consequências negativas. Quando você é obediente, você colhe coisas boas. Quando você é desobediente, você colhe coisas más. É o que a palavra diz: aquilo que o homem plantar, certamente se fará. Ele plantou o mal lá no lugar dele, ele colheu o mal aqui. Davi plantou o mal quando ele possuiu a esposa de Urias, mandou Urias para a frente de guerra para morrer. A consequência é que ele foi perdoado, ele alcançou perdão, mas a consequência foi que a espada jamais saiu da casa dele. Ele foi perseguido a ponto do filho dele tentar contra a vida, né, do filho tentando contra o pai, e ter o seu filho morto por um dos seus homens de confiança. Na verdade, a vida dele ruiu depois disso. Ruiu. Ele foi um grande rei, mas a vida dele declinou por causa do ato dele, por causa do erro dele, do pecado dele, por causa da desobediência de Davi. Então, a desobediência ela vai te trazer consequências, a obediência vai te trazer outras consequências. Então, você que está acompanhando essa live aí, Deus, faz uma análise aí do que você tem feito na sua vida aí, de como você está agindo. Tá? Ao crente, não cabe ser contra a justiça, não cabe ser contra o governo. Tem muita coisa no governo municipal, estadual e federal que eu não concordo. Mas se existe a determinação, eu sou obrigado a aceitar. é porque toda autoridade é dada por Deus, né? É dada por Deus. Por mais que a gente não concorda, é que ele me disseram um tempo atrás aí, se o governo que ganhou o presidente, quando ganhou o presidente, né, era o PT e a direita, né? Aí eu disse à pessoa assim, olha, eu tenho minha preferência, eu oro a Deus sem incomodar, mas qualquer um que ganhar, eu sou obrigado a prestar obediência e orar por ele, né? Independente seja um ou outro, interessa. Independente de quem seja, eu tenho obrigação. Né? Por quê? Mas você tem... Então tá, então você tem obrigação por quê? Porque é deles que depende o sucesso da nação. Então, se eu não fizer a minha parte de orar, de ser obediente, eu estou indo contra a minha nação. O sucesso de um país depende também disso. O sucesso de um governo depende daqueles que estão olhando por ele. Você citou o caso de José, né? José, muito embora ele era inocente, ele foi acusado, né? Ele sendo inocente, ele foi lançado lá no calabouço, lá, né? Você vê, ele podia abrir a boca e falar, não, sou inocente, obrigado pelo direito dele, né? Ele simplesmente baixou a cabeça. Esqueci, a injustiça contra José não prevaleceu. E obedeceu, né? No tempo certo, Deus restaurou ele, né? Porque Deus sabia o que era a verdade. Agora, imagina se José tivesse se insurgido contra... Esqueci o nome do homem que... Como é que ele chamava? Faraó? Não, era... Potifar. Se José tivesse se insurgido contra Potifar, será que ele teria sido levado ao status de governador no jeito? Aí se cumpre o que a palavra do Senhor fala, né? Deus exalta os humildes, né? E resiste aos soberbos, né? Então está aí, né? José, ele foi injustiçado pelos irmãos, pela esposa de Potifar. A injustiça não prevaleceu contra ele. Ele sofreu a injustiça e no momento certo Deus fez justiça a ele. Então está aí. Não existe injustiça que prevaleça. Fica com isso aí para a sua reflexão. Tá?
analisa direitinho, você que está aí, né, pensando em muitas situações aí, dá uma revisada nos seus conceitos, né, vê se realmente vale a pena, né, traçar esse caminho que muitas vezes você está traçando aí, desobedecer o que está acontecendo, desobedecer o que tem sido colocado aí para as nossas vidas, amém?